apresentando então, gente. Boa tarde. Meu nome é América, eu sou arquiteta e urbanista formada pela URGS. Primeiramente, gostaria muito de agradecer o convite. O Natan se aproximou para me fazer essa provocação de conversar com vocês sobre o plano diretor de arborização urbana. E fiquei super feliz porque o Natan é uma pessoa que entrou na minha vida quando eu estava no segundo semestre da faculdade, era um bebê. Me lembro da Mari também dessa época, a gente se conheceu todos no mesmo contexto, que foi no contexto da ocupação da faculdade. Muito legal a gente estar construindo essas pontes que perduraram até hoje, né? Então, como eu disse, eu sou arquiteta e logo que eu me formei, eu estava num emprego horrível e resolvi estudar com concurso público, passei, fui chamada, foi uma coisa motivada por esse desespero, mas acabei por acaso indo parar na coordenação de arborização urbana dentro da SMAN e foi um tema que me despertou muita paixão e a partir disso fui fazer uma pós-graduação na Federal Rural do Rio de Janeiro em florestas urbanas e atualmente estou me debruçando aí sobre essa área. Só contextualizando então, a coordenação de arborização urbana, ela, em primeiro lugar, ela é uma equipe multidisciplinar com arquitetos, biólogos e agrônomos. Todos nós somos servidores concursados e nós atuamos no ciclo 1 da arborização, que é o plantio e a manutenção de mudas jovens até 5 anos na rua. Por que eu estou falando isso? Porque eu também vejo o Estado como está a arborização adulta em Porto Alegre. Como esta apresentação está sendo filmada, é só isso que eu vou falar. Então vamos lá, gente. Eu conduzi essa apresentação com base nas perguntas que o Natan me colocou, mas eu fiz umas digressões também aí. A última pergunta também eu só vou responder no meio das outras duas. Vamos lá, vai dar certo. Então, qual que é a importância do plano setorial em questão para a cidade de Porto Alegre? Então, né, gente? A arborização, ela é parte da nossa identidade cultural. Essa imagem aqui, ela é da Gonçalo de Carvalho, acho que vocês devem reconhecer. Todo mundo entende a importância dessa ambiência, né? E o que está constituindo isso? O que é o elemento arquitetônico primário aqui? São as árvores, são essas tibuanas que constituem esse túnel verde que, né, fazem com que a Gonçalo de Carvalho seja conhecida como a rua mais bonita do mundo. Obrigada. Então, o objetivo do Plano Diretor de Arborização é o adequado tratamento da arborização como um serviço urbano. Eu acho, quando eu coloco, porque a arborização ela é um equipamento urbano, parece que eu estou diminuindo a arborização, mas eu não estou, é bem pelo contrário. É porque dentro do planejamento urbano, a arborização é sempre vista como um elemento acessório, um elemento que vem por último. Então, tipo assim, a gente tem um poste de iluminação, tem uma boca de lobo, a árvore fica por último. Se der para botar, eu vou botar aqui, porque a árvore é uma coisa que traz beleza e tal, mas ela não é essencial. É sim, né? Por quê? Porque a árvore, assim como o poste, assim como a boca de lobo, ela também nos presta um serviço de vários tipos. São três, na verdade, 3 tipos. O primeiro é o serviço de regulação. Eu achei legal que eu vim depois do Fernando, porque logo depois que vocês falaram, né, sobre soluções baseadas na natureza. E, então, um deles, né, é para a diminuição do impacto das chuvas, né, para o equilíbrio solo, clima e vegetação, para a composição atmosférica urbana, com a captura do carbono, produção de oxigênio, para atenuar os níveis de temperatura e ruído, né, a gente sabe que as árvores têm a capacidade de reduzir a temperatura do asfalto em até 2 graus, e para a conservação de energia, porque com essa diminuição da temperatura a gente, né, consegue reduzir os gastos de refrigeração, ar-condicionado, etc. Depois a gente tem os serviços culturais, que tem muito a ver com aquela imagem que eu mostrei ali da Gonçalo de Carvalho, né? Tanto essa coisa da nossa identidade cultural, como a arborização ela promove
bem-estar psicológico, isso é comprovado por vários estudos, e o prazer estético, são elementos compositivos muito potentes em áreas de lazer, áreas verdes. E, por último, os serviços de suporte, né, para a fauna e para a flora urbana, com a provisão de alimento e constituição de habitat para uma série de espécies. Tá bom, vamos lá. O que o plano pretende resolver prioritariamente? O Plano Diretor de Arborização Urbana, ele busca expandir a arborização e qualificar o manejo da mesma. E com isso a gente busca que cada árvore plantada tenha as condições adequadas para se desenvolver plenamente ao longo do seu ciclo de vida. Para isso ela tem que estar bem conduzida desde jovem, recebendo essa manutenção, e bem planejada no lugar certo para que ela não tenha uma incompatibilidade com as outras infraestruturas. Ou seja, esse aqui é o lema da nossa coordenação, árvore certa no lugar certo. Por que eu digo isso? Porque o que a gente mais vê na cidade, né? A árvore incompatível com outras infraestruturas, e as outras infraestruturas elas não vão sair dali. Tipo, a gente sabe que esse diálogo é uma coisa muito complexa, muito complicada. A gente tenta estabelecer essas pontes com a Secretaria de Serviços Urbanos, com a concessionária de energia, mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? Então, a gente vê essas podas que mutilam a vegetação adulta, né? Descaracterizam. Aqui o que eu estou falando da incompatibilidade é com a rede elétrica, né, gente? Então, tá dando esse problema aqui, vamos podar a árvore. Tá, então é sempre na árvore que a gente... é a árvore que vai sofrer esse impacto dessa incompatibilidade. Outra questão é, por exemplo, bocas de lobo, que daí o sistema radicular não consegue se desenvolver, e aí, em algumas situações, acontece também esse tipo de coisa aqui, que é o que a gente chama de gigante com pé pequeno, que é uma árvore grande, que talvez um dia ela tenha tido um canteiro maior, mas aí, sei lá, fizeram mais pavimento em volta, enfim, ou desde o início ela cresceu nesse canteirinho, mas o fato é que não tem espaço para o sistema radicular se desenvolver, e aí ela fica muito mais suscetível a cair, né? Cair. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como se faz um plano diretor de arborização urbana e o que é importante ter nesse plano. Vamos lá. São esses 5 elementos aqui. Eu vou detalhar cada um deles brevemente. Primeiramente, é sobre o diagnóstico, né? Para interferir na realidade, a gente tem que conhecer ela. E para conhecer a arborização, a gente precisa fazer um inventário arbóreo. A gente precisa fazer um levantamento qual e quantitativo da arborização. Esse inventário pode ser total. Isso é viável em cidades do interior, mas em cidades como Porto Alegre eu não vejo como um investimento viável. Tem cidades de grande porte que fazem, mas eu acho que também o retorno não é tão maior a ponto de valer a pena. Nós aqui estamos fazendo nesse momento por amostragem. A gente desenvolve daí uma metodologia. Também se recomenda um estudo de percepção da população para entender como é que a população enxerga a arborização do seu município. Aqui eu trouxe aquilo ali, ó. Esse negócio é bom. Olha. Tá. Essa aqui é uma ficha de como se fazia isso quando começou a se falar disso. Quando eu vou fazer um histórico aqui, daí eu mostro pra vocês. Isso aqui é uma ficha de cadastro arbóreo. Imagina, gente, tipo, um inventário por amostragem, o nosso já deu 55 mil árvores. Então era 55 mil fichas. Hoje em dia, por um aplicativo, aqui eu trouxe algumas capturas de tela só para vocês entenderem que tipo de informação a gente pega, né? Espécie, mensuração, altura da árvore, projeção de copa, o DAP, que é o diâmetro na altura do peito. Aqui sobre o estado fitossanitário, né? Se tem alguma cavidade, alguma necrose, enfim. Aqui é o que a gente já tem até o momento, né? É o nosso monitoramento, como eu disse, a gente já tem mais de 55 mil árvores inventariadas. Depois a gente chega no planejamento. A partir desse diagnóstico, a gente define o que, como, onde e quando plantar. A gente define critérios para a escolha dessas espécies, né? Além de apontar espécies não recomendadas
Tipo assim, uma coisa muito comum que a gente vê é a galera assim, ai, vou plantar uma árvore na frente da minha casa. E vai lá e planta um abacateiro. O abacateiro é uma espécie exótica invasora, para quem não sabe. E, enfim, pode causar uma série de transtornos, especialmente na via pública, né? Tipo, se cai um abacate no teu carro, parado ali, né? Então, assim, ou vamos pensar de outras coisas. Uma árvore cheia de espinho numa pracinha, numa praça com crianças que frequentam, não é o bicho também. Aroeiras, que são árvores lindas, super importantes para mata ciliar, porque elas se desenvolvem em solo úmido. Essas árvores a gente não costuma plantar na calçada porque elas têm uma coisa na folha que pode dar alergia nas pessoas. Enfim, então, né, a gente tem uma série de coisas para considerar. Tem árvores com o fuste muito baixo, daí se é uma via onde passa ônibus, não dá, porque o ônibus vai bater ali, enfim, uma série de coisas. E critérios para definição dos locais de plantio. Então, assim, a gente não pode plantar em qualquer canteiro, o nosso tamanho mínimo atualmente é de 80 centímetros, forçando muito. A gente sabe que em Porto Alegre isso é uma coisa difícil, porque as nossas calçadas são muito exíguas, especialmente na parte urbana mais consolidada. Mas, enfim. E distâncias mínimas de outras infraestruturas, né? Como eu mostrei antes, posteamento, boca de lobo, enfim. Depois a gente chega na implantação. A gente precisa que uma muda... Entender que para uma muda se desenvolver na cidade, não é como ela se desenvolver no meio do mato, né? Então, ela já precisa estar maiorzinha e bem desenvolvidinha, porque se a gente chegar com um negocinho desse tamanho, ela não vai vingar. Existe toda uma forma de tutorar ela para que ela fique, né, mais estável e seja conduzida reta, porque vocês já devem ter visto jacarandá que cresceu assim, e aí depois isso vai dar problema com certeza. Então, né, tem toda essa preocupação com a condução da muda e o padrão desejado. Atualmente a gente trabalha com altura mínima de 2,20, altura de fuste 1,80 e DAP mínimo de 0,5. Depois eu vou falar aqui da manutenção. Eu acho super importante isso. Eu acho que mais importante que plantar é cuidar do que a gente tem, né? Então, desde que ela é bebezinha, é importante que ela receba uma poda de condução, adubação, cobertura morta, que é o mulch. Então, a gente faz nas árvores até 5 anos, elas têm um ciclo de manutenção de 6 meses. Então, a gente tem aquele mesmo painel que eu mostrei para vocês, a gente tem um monitoramento das mudas que a gente tem plantadas. E aí, a cada 6 meses, elas recebem esses cuidados aí. Se o tutor está quebrado, vandalizado, sei lá, ele é trocado, enfim. Para que depois a adulta ela tenha o mínimo de problemas possíveis. Claro que a gente sabe que é um ser vivo e que não tem como prever, mas tem como diminuir. Depois de adulta, né, é a poda, o serviço de manutenção mais importante, poda de controle, né, não aquela poda que é para decepar a árvore para passar um fio elétrico. E quando a árvore morre, né, a árvore é um ser vivo, então quando ela morre, ela tem que ser removida. E coloquei aqui que eu também acho bem importante que tanto para poda quanto para supressão é necessário a gente ter no pedal uma destinação correta para esse resíduo. E por fim, o monitoramento, né? Esse monitoramento ele tem que ser realizado de uma forma contínua, né? Então, assim, um inventariamento de arborização não é uma coisa que, tá, inventariei aqui 10% da arborização de Porto Alegre, então agora deu, tchau, esse é o nosso inventário. Não, porque a arborização é uma coisa muito dinâmica, então a gente tem que, né, se aproximar desses dados com uma certa periodicidade e fazer de novo. É isso, é uma coisa contínua. Então, assim, vou falar um pouco dos instrumentos que a gente tem em Porto Alegre hoje, nesse sentido, que é o que a gente usa atualmente. Esse documento aqui, o Plano Diretor de Arborização de Vias Públicas, ele é de março de 2000. Ele é um trabalho multidisciplinar que envolveu diversos órgãos da prefeitura, na época, da SMAN, da SMOV, da Companhia de Energia. E ele é muito completo.
isso aqui, ele não tinha força de normativa, ele é só um documento de diretrizes, então eu não posso dizer que esse é o primeiro pedal do Brasil. Mas esse é o primeiro documento desse tipo que existe no Brasil. Esse foi o primeiro... A SMAN, ela era, né, muito notável pelo seu pioneirismo. E isso aqui é muito pioneiro, isso aqui embasou os planos diretores de diversas cidades brasileiras. E ele está aqui. Trouxe para vocês darem uma folhadinha, se quiserem. E ele gerou, a partir dele, né, a análise, discussão e aprofundamento desse documento, gerou-se o Plano Diretor de Arborização de Porto Alegre, que esse sim, ele está normatizado através de uma resolução do COMAN, então a gente tem um respaldo legal para usá-lo. E ele é esse instrumento, é o nosso instrumento de planejamento municipal para a implantação de política de plantio, preservação, manejo e expansão da arborização. Se quiser, eu vou passar. Então, foi dessa forma que a coisa aconteceu. Assim, primeiro veio o PEDAV, que é um documento de diretrizes, e a partir dele foi feita essa resolução do COMAN, que resultou no Plano Diretor de Arborização Urbana de Porto Alegre. Nesse meio tempo aqui, outros PEDAUs foram publicados. O PEDAU de Curitiba é anterior ao nosso, mas isso aqui é o primeiro do Brasil, tá? E agora, acho que aqui eu posso falar um pouco sobre a tua terceira pergunta, que é sobre a coisa dos conflitos. Como é que eu tô de tempo? Show, vai dar. O que eu acho, assim, de dificuldade? Esse documento, ele já tem quase 20 anos, né? Então, é óbvio que alguns critérios estabelecidos, eles já estão ultrapassados. A gente não faz mais o tutoramento do jeito que está desenhadinho ali, por exemplo. A gente já se deu conta que as dimensões de canteiro estabelecidas ali são muito exíguas, a gente trabalha com mais. Em 2013 e 2014, esse trabalho começou a ser revisado por uma comissão interna da SMAN, mas nesse meio tempo, em 2016, enquanto esse trabalho estava sendo feito, o Marquesa foi eleito e aí a SMAN era dividida em zonais, e aí a SMAN passou a ser um órgão centralizado, e aí muita coisa mudou, então não teve continuidade esse trabalho. E em 2023, a Coordenação de Arborização Urbana, que é onde eu atuo, contratou uma empresa terceirizada para realizar o inventário por amostragem, então, que é o que eu mostrei para vocês, para a gente então começar a revisão. A gente até o momento ainda está nessa etapa de diagnóstico, então a gente está nesse trabalho, mas ainda não está nem perto de ficar pronto. E aí agora, eu vou dar uma faladinha sobre uma coisa, que é um bônus. Não é exatamente sobre, mas é. Tipo assim, eu acho legal a gente revisar o plano também porque a gente, com o advento de novas tecnologias e, né, agregando novos conhecimentos, a gente pode começar a incluir coisas novas ali. E considerando que esse era um seminário sobre sustentabilidade, eu quis trazer esse trabalho aqui, que eu comecei a desenvolver dentro da minha atuação na SMAN, e depois eu aprofundei mais na minha monografia da pós, que eu ainda não publiquei, mas vamos lá, que é sobre o estabelecimento de áreas prioritárias para plantios viários. Por quê? Quando a gente fala em onde a gente vai plantar primeiro, eu acho legal a gente pensar no conceito de justiça climática. Esse é um conceito bem amplo que conecta direitos humanos, equidade e sustentabilidade, e ele propõe medidas para reduzir os impactos climáticos onde eles são sentidos primeiro, que é, inevitavelmente, nos grupos mais expostos e vulnerabilizados. Acho que para todo mundo é bem fácil entender isso, né, de como as populações mais vulneráveis, elas são as primeiras a ser atingidas pelos efeitos das mudanças climáticas. Como eu
eu falei anteriormente, né, para qualquer coisa que a gente vai interferir na realidade, a gente precisa conhecê-la. Então, para isso, a gente faz um inventário, mas também a gente está fazendo um trabalho de sensoriamento remoto. E aí, vou mostrar para vocês como a gente chegou nesse resultado aqui. Vamos lá. Isso aqui é um papinho bem técnico, eu não vou entrar nesse mérito, até porque temos um especialista em sensoriamento remoto na sala. Mas isso aqui é uma imagem de satélite do catálogo do INPE. E a gente inverte a ordem das bandas de cor para essa... que chega nesse resultado aqui, que é a multibanda colorida 342, que dá maior visibilidade à vegetação e possibilita uma melhor diferenciação entre copas de árvores e relvados, que é a grama. Eu não sei, eu imagino que nessa tela não esteja dando para ver, mas dá para ver direitinho aqui o que é copa de árvore e o que não é, da parte verde. A partir disso aqui, a gente faz uma classificação supervisionada, que é eu chegar lá para o computador e dizer: ó, isso aqui é uma árvore, ó, isso aqui é uma grama, ó, isso aqui é uma casinha. E daí eu faço isso umas 15 vezes para cada uma dessas 3 classes. E daí ele mesmo faz o resto. E daí ele gera esse mapa aqui, que é uma classificação supervisionada em 3 classes: relvado, que é a grama, copa de árvore e outros. Daí a gente pode isolar só a classe de copa de árvore, chegamos nisso aqui, e a partir disso a gente pode fazer várias análises bem legais. Vamos lá. Isso aqui é um resultado cruzando essa informação das copas de árvores, da cobertura arbórea, com a área total dos bairros. A gente chega nesse mapa aqui, tá? Isso aqui considera a arborização total da cidade, ou seja, tanto a arborização pública, acho que isso não foi lá no início, que teria sido bem importante ter falado. A coordenação de arborização urbana atua na arborização pública, não na área privada. Isso aqui é a arborização como um todo. Então, propriedades que têm um pátiozão, enfim, isso aí não nos compete. Aí, vamos lá. Eu peguei a área do sistema viário de Porto Alegre, cruzei com isso aqui e cheguei na área da arborização, da área do sistema viário com cobertura de copa. Legal. Peguei daí os bairros e aí a gente tem uma relação entre a área de cobertura de copa no sistema viário e a área total do sistema viário do bairro. Isso aqui é tri, vou mostrar por quê. Olha só. Esse mapa aqui é bem parecido com aquele primeiro que eu mostrei, tá? Mas eles têm umas coisas diferentes. Vamos olhar aqui, tá? Esses bairros aqui, que são os que estão mais verdes, eles são da nossa área de ocupação rarefeita, que é áreas predominantemente rurais, etc. Né? Tá. Mas aqui aconteceu uma coisa aqui, ó. Você sabe o que lugares são esses aqui? Moinhos de Vento, Higienópolis, Bela Vista. São bairros com valor imobiliário mais alto, renda per capita média mais alta, população predominantemente branca. Por isso que eu iniciei esse assunto falando sobre justiça climática, né? Enfim, seguindo. Aqui eu fiz um ranking do bairro com maior cobertura de copa de Porto Alegre, que é o Sétimo Céu, o bairro onde fica o Morro do Osso, até o com a menor, que é o Farrapos, lá perto da Arena. Existe um conceito bem conhecido entre os estudiosos de arboricultura, que é o 330-300. Esse conceito diz que quando tu abre a janela da tua casa, tu tem que enxergar no mínimo 3 árvores. A cobertura de copa na tua rua tem que ser de no mínimo 30%. E a no máximo 300 metros da tua casa tem que ter uma área verde, um parque ou uma praça. Então aqui em Porto Alegre a gente teria até aqui assim, 1/3 mais ou menos de bairros que atendem essa estatística dos 30% no sistema viário. Daí a gente pegou todos os bairros com menos de 15%, que seriam os mais urgentes,
e começou a mapear nossas áreas prioritárias para plantar. São esses aqui. Tem pessoas tirando foto e esperar. Mas esse aqui não é o único critério que a gente usa para definir essas áreas. A gente faz uma sobreposição de critérios. Esse aqui eu acho também bem importante de mostrar, que são as áreas que dentro do PLAC, que é o Plano de Ação Climática de Porto Alegre, foram diagnosticados como mais sensível ao risco combinado de todas as ameaças climáticas, então, tanto ilha de calor, enchente, estiagem, enfim, várias, e especialmente os sensíveis ao risco de onda de calor, que são, então, 6. É o Bom Jesus, Vila João Pessoa, Vila São José, Coronel Aparício Borges, Bonfim e Cidade Baixa. Bonfim e Cidade Baixa é complexo, porque no sistema viário esses bairros têm árvores. O Bonfim especialmente, a Cidade Baixa um pouco menos. Mas a gente sabe que são áreas com um grão muito pequeno de urbanização, né? Bem consolidado, pouca... O problema desses lugares aqui realmente são as áreas privadas. Mas enfim, estão aqui mapeados. Depois, a gente acessou esse dado através de daí um diálogo com a Secretaria de Serviços Urbanos, que é responsável pelos pedidos de supressão em função de uma árvore que está em risco de queda na frente da casa de uma pessoa, que geralmente são árvores velhas. E pegou os bairros onde mais teve solicitações atendidas de supressão, que são estes daqui, em roxo. E aí, todos esses critérios combinados, a gente chega nesse mapinha aqui. Vocês podem ver que tem alguns bairros que estão com 2 critérios sobrepostos, enfim. E aí, de novo, por que isso é importante? É porque, para que os plantios sejam aliados no combate aos efeitos das mudanças climáticas, eles devem ser executados nos locais onde os efeitos são sentidos de forma mais latente. Outros critérios, bem rapidamente. No novo plano diretor, que é o Plano Diretor Urbano Sustentável, ainda não foi aprovado, mas isso aqui é o mapa de sistema ecológico que não tinha no plano diretor passado. E ele estabelece corredores ecológicos novos que ligam às zonas de amortecimento das unidades de conservação. Esses locais têm que ser arborizados porque é a forma dos animais se locomoverem pelas unidades de conservação, Então, esses locais foram incorporados dentro do nosso mapa de áreas prioritárias. Depois, avenidas estruturantes com canteiro central, porque, primeiro, são locais com maior potencial paisagístico e, segundo, e mais importante, porque são locais com menos interferências, como boca de lobo e rede aérea, e então a gente tem menos restrições para plantar árvores de grande porte. Os serviços ecossistêmicos que uma árvore proporciona, eles estão praticamente todos na copa. Então, quanto maior for a árvore, maior é a quantidade de serviços ecossistêmicos que ela vai oferecer. Então, hoje em dia, assim, existe essa conversa, vamos plantar árvore de pequeno porte embaixo de rede. Não, a gente vai ter que plantar árvores de grande porte e a árvore e a rede vão ter que conviver, porque a árvore de grande porte é a copa que vai fazer a ilha de calor diminuir, o sombreamento acontecer. Não é uma arbustização urbana que vai resolver esse problema. Depois, a gente tem o serviço de solicitação dos munícipes via 156. Eles podem solicitar para a calçada da sua casa. E esse aqui a gente gosta de atender porque, às vezes, a gente tem uma calçada ótima para plantar, com um canteiro bem grandão, sem rede. E aí a gente chega e o morador fala, eu não quero uma árvore aqui. Uma vez a gente atendeu uma ligação do pessoal da terceirizada de plantio falando, olha, tem uma velha nos ameaçando com uma bengala aqui, falando que ela vai nos dar uma bengalada se a gente plantar uma árvore. Então, assim, mesmo a gente, já é difícil a gente achar o local certo, da árvore certa para o local certo, e aí, às vezes, mesmo quando a gente acha, não dá, Então, é legal a gente atender as pessoas que querem. Então, muito tri. E por último, esse aqui é o critério de áreas verdes.
para a gente densificar esses locais, porque eles também fazem parte do sistema de corredores ecológicos, também são locais que abrigam fauna, e a gente faz isso geralmente com atenção especial para praças que receberam outras intervenções e melhorias pelas equipes da diretoria de áreas verdes, porque daí as pessoas entendem a árvore como uma melhoria. Tipo, eu vou lá e implanto uma academia e boto umas árvores junto. Uau! Tipo, tá. A árvore é vista como uma melhoria, não como uma coisa nada a ver que pousou ali, tá. Por fim, só a última coisa, eu juro. Agora que a gente sabe essas áreas prioritárias, como que nós, cidadãos, podemos ver onde essas ações estão sendo feitas e quais ações estão sendo feitas nesses locais? Agora a gente tem esse portal aqui, que é o mapa de plantio. Eu até fiquei pensando, nossa, porque eu botei foto das interferências e só das árvores plantadas errado, eu podia ter botado fotos de árvores plantadas certo. Não precisa do que tem aqui, ó. Vocês podem olhar. Esse aqui, o mapa da cobertura de copa, a camada, foi incluída aqui para as pessoas poderem entender, né, como que está a cobertura de copa no seu bairro e o que está sendo plantado ali. E aí, quando tu se aproxima no mapa, isso aqui, eu peguei um exemplo, é um plantio que a gente fez na Redenção. Ano passado a gente plantou acho que 33 mudas. Até eu vi que recentemente saiu um estudo de que nos últimos anos teve 300 ou supressões ou queda de árvore temporal. Então, assim, estamos para trás. Mas, né, legal que alguma coisa está sendo feita. Isso aqui que eu peguei é um exemplo de uma árvore rara, que é o araçapiranga, que essa muda foi produzida no viveiro municipal, que é uma coisa que eu acho muito legal. E aí vocês podem ver a identificação, quando que essa foto foi tirada, cada vez que a muda passa pelo ciclo de manutenção, a foto é atualizada, então é bem legal. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado pela tua apresentação. Vou, assim, enquanto cidadão, agradecer ao teu trabalho que tu vem realizando na frente da coordenação da arborização urbana da SMAN. Assim, muito legal também ver no exemplo aqui que a América traz pra gente, né, um planejamento urbano aplicado, né? Muitas vezes a gente fica na sala de aula vendo mapas, elaborando mapas e não sabendo por que serve esse mapa, como a gente aplica ele na realidade, né? E a América traz aqui, através, né, do trabalho dela, demonstrando, né, que um mapa que às vezes a gente vê ele pintado de uma cor, que faz análises, vai lá elaborar o diagnóstico, né? Nós, professores, sempre incomodando aqui os estudantes, vocês precisam conhecer o território que vocês estão trabalhando, né? E até agora todo mundo disse, né? A análise da realidade, né? Entender o ambiente, entender as bacias, entender o território, entender a realidade cultural dos municípios do Vale do Taquari. Falamos hoje pela manhã sobre a arca, né? O município vai construir uma arca no Vale do Taquari, me fugiu agora o nome do município, Roca Salles. E dizer também, América, te perguntar se a Manuel Elias foi um dos eixos prioritários, né? E te dizer que eu vi o plantio acontecendo. Eu estava procurando fotos aqui, porque eu tirei fotos das mudas sendo plantadas. Então, eu acredito assim, que esse trabalho, né, de planejamento aplicado, ele já está dando resultado na cidade. A gente consegue ver isso, assim. Então, é um trabalho realmente muito legal de ver, assim, tu à frente disso e super também apaixonada pelo tema. E é um tema também que tanto nos é caro, né, enquanto aqui estudantes de arquitetura e urbanismo. Então, agradecer muito a presença aqui, América.